Vou repetir aqui, se alguém quiser notar, nota, porque o livro ele é dividido em 4 pontos, 4 capítulos. Quantos capítulos? 4. O primeiro capítulo, agora baixou muito, né? O primeiro capítulo, ele está do capítulo 1 ao capítulo 3. O primeiro ponto está dividido do capítulo 1 até o capítulo 3, que é sobre a chamada do profeta. Primeiro ponto que o livro de Ezequiel é dividido é o quê? A chamada do profeta, que vai do capítulo 1 até o capítulo 3. Segundo ponto a ser dividido do livro, vai do capítulo 4 até o capítulo 24. O segundo ponto é dividido do capítulo 4 até o capítulo 24. E o tema desse segundo ponto é profecia contra Jerusalém. Profecia contra Jerusalém. Terceiro capítulo, que vai do capítulo 25 até o capítulo 32. Terceiro capítulo divide-se do capítulo 25 até o 32, que tem o tema profecia contra povos pagãos. Profecias contra povos pagãos. Esse é o livro de Ezequiel. E muita gente pensa que vai tratar apenas e exclusivamente do povo de Israel, mas quando Deus está castigando o povo de Israel, muitos povos querem tirar proveito. Então Deus tem um castigo contra Amon, contra Moabe, Edom, Filistia, Tiro, Sidom e Egito. Então o terceiro capítulo vai do capítulo 25 ao 32. E o quarto e último capítulo vai do capítulo 33 até o capítulo 48. Vai o quarto e último capítulo do 33 até o 48 capítulo e encerra o livro do profeta Ezequiel. E o capítulo 4 tem o título Restauração e Esperança. Restauração e esperança, principalmente para o povo de Israel. Restauração e esperança para o povo de Israel. Tá? Se você notou os 4 capítulos, você vai ver que o primeiro capítulo é sobre chamada, o segundo sobre profecias contra Jerusalém, o terceiro profecia contra os povos pagãos, e o quarto e último é restauração. Eu não posso deixar vocês esquecerem que esse livro ele é sobre a problemática do povo de Israel. Sempre que você pegar esse resumo que eu fiz aí, o tema geral é sobre os problemas do povo de Israel. E esse problema do povo de Israel é um problema de quem? É um problema de Deus. É de Deus. O problema do povo é um problema de Deus. Só que o problema que é de Deus, Deus também divide com o povo. Escute isso, nunca Deus vai resolver seus problemas sem chamar pessoa para fazer parte do seu trabalho. Você vai ver isso desde Gênesis, Apocalipse, e eu quero sintetizar isso para os irmãos, tá? Todo problema Deus vai chamar pessoas para resolvê-lo. Tá certo? Guarde bem isso em nome do Senhor Jesus. Problema de uma maneira ou de outra, Deus vai chamando especificadamente cada pessoa. Para um geral, Deus chama Abraão, aqui nós estamos vendo, né? Deus chamou Ezequiel, Deus chamou Isaías, Deus chamou Jeremias, Deus chamou Abacuque. O importante é que você entenda que todas as vezes que Deus tiver um problema, Deus vai chamar um profeta, alguém para dividir com ele. Só que esse problema chamado povo de Deus, que é o povo de Israel, ele estava lá em Jerusalém e eles fizeram muitos males. Quem faz mal, não pense que não fica sem o seu pago. Pode ser povo de Deus ou não, Deus começa pela sua casa. Deus sempre começa a justiça pela sua casa.
Não pense que começa por fora, ele começa por dentro. Então ele começou por Jerusalém, cidade de paz. Deus trabalhou lá. O povo não obedeceu, ele teve castigo, levou para a Babilônia. Lá em Babilônia, resumindo novamente, o povo aceitou o castigo, irmãos? Não. E Deus fez o que com eles? Jogou ele fora, foi isso? E é aqui, mais uma vez, que eu chamo os irmãos para nós assistir Deus trabalhar. Porque quando Deus tem um problema, Deus chama pessoas, envolve, mas vai também ensinar como tem que trabalhar. Tá certo? E é aqui no capítulo 3 que a gente vê essa ênfase ser bonita, ser muito bonito. Porque no 1 Deus mostra glória, querubins, no 2 é chamada, no 3 ele vai preparar. No 3 ele vai preparar o homem para se envolver com ele na batalha. Deus não chama ninguém e não se envolve, não ensina ele como vai fazer o trabalho. É tanto que no capítulo 3, primeiro ponto e primeiro requisito que Deus faz para botar ele para trabalhar, qual que é? Quem lembra? Isso, meu filho. Come o rolo. Pessoas que quer aceitar a chamada de Deus, ou se prepara, ou vai ser fadado ao fracasso. E tudo que vai ter no capítulo 3, eu vou chamar, e já venho chamando a atenção de vocês, é para ver Deus dizendo direto, parece uma coisa, é segundo a minha palavra. Treina ele um pouquinho em alguma coisa, é segundo a minha palavra. Come o rolo, esquece não, é a palavra. Agora vai para casa, se refugia lá, porque querem fazer alguma coisa, mas come a minha palavra. E isso, irmãos, eu quero sintetizar, que fique normativo isso no coração dos irmãos, que Deus não trabalha com ninguém que não quer comer o rolo, tem que comer da palavra, tem que, né? E eu gostei de assim como foi dado o rolo para Ezequiel, eu citei aqui que foi dado um rolo também para um outro profeta. Para quem foi? Para um outro servo de Deus, em Apocalipse capítulo 10, versículo 10, João. João gostou tanto que disse que na boca era doce e no ventre era, e porque era amargo, quem me ajuda aí? Estou exercitando. Por que era amargo? Porque eu vou dar uma nota de 100 reais, não, o Jacques vai dar uma nota de 100 reais para quem acertar. Por que na boca era doce e no ventre era amargo? Eu estou vendo todo mundo que quer dizer todo mundo igual, mas todo mundo de uma vez não, calma. Por quê? Porque dentro, quando você interioriza a palavra, vai processar ela na sua vida, e aí você vê que amarga, que é difícil. Processar a Bíblia, processar a palavra, processar a verdade, processar no caminho reto, é difícil. É muito difícil. Glória a Deus. Glória a Jesus. É muito difícil. Por que tem tanta gente que erra justamente na hora de processar? Porque olhar é bonito. Olhar os outros trabalhar é bom, porque você fica, deu errado, deu ruim, deu errado. Eu aprendi essa palavra com um amigo aí, deu ruim, deu errado aquilo, deu errado aquilo. Não é? Então, por quê? Porque processar é mais difícil. Quando você se coloca no lugar do outro, que você vai trabalhar, você tem que exercitar, você vai ter que agora cumprir a palavra na sua vida. Por isso que o primeiro processo da chamada de Deus com o profeta, quando foi para exercitar, foi: come o rolo. Tá? Então, irmãos, não abra mão de estudar, não abra mão de esclarecer-se na palavra, não abra mão de querer se esforçar. Esdras foi o segundo escriba depois de Moshe. Depois de Moisés, Esdras foi o segundo. E a Bíblia diz que esforçou Esdras o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir
a lei do Senhor. Ou seja, você não quer se esforçar, então fica sem palavra. Você não quer se esforçar, então fica sem comer do rolo, porque o processamento do rolo não é fácil, mas é necessário. E nós vamos ver aqui o processo de Deus na vida de Ezequiel. Aí ele botou agora o povo, Ezequiel está profetizando na onde? Só para esclarecer, aonde que o profeta Ezequiel está profetizando? Aonde, irmão? O local? Fale com gosto. Babilônia, não pode falar com dúvida. É Babilônia, pastor? Não, é Babilônia. Agora, quando Deus diz para quem ele vai trabalhar, com quem ele vai trabalhar, é uma igreja fértil, boa, não é? Um povo bom, um povo maravilhoso. É isso, Gilson? E ele diz com clareza: tu vai trabalhar na casa rebelde. Eu disse que tem muita gente que quer trabalhar, mas não quer trabalhar em lugar que é difícil, não quer trabalhar em coisa ruim, mas quando Deus chama, e Ele vai preparar o profeta. Com o que, pastor? Com o jeito que tem que ser trabalhado, tá certo? E nós paramos no versículo 8, vamos dar continuidade no versículo 8? Vamos dar continuidade no versículo 8, tem muita coisa boa, mas eu passei quase um mês nos outros 7 versículos. Vamos no 8 aqui, para a gente continuar. Capítulo 3, versículo 8. Eis que fiz duro o teu rosto contra o seu rosto, e forte a tua fronte contra a sua fronte. O que é que Deus está dizendo aqui? Eu disse que é casa rebelde, mas eu fiz duro a tua fronte contra eles. Ele está dizendo que ele tem que ser um homem rebelde também? Durão, briguento, foi isso? Não, por quê? Então foi o quê? O que ele está dizendo? Eu fiz duro a sua fronte, porque ele está dizendo é casa rebelde. Muita gente, irmão, quando pega uma problemática, uma dificuldade, ele passa mal. Só basta passar por uma dificuldade, passa mal, perde o controle, perde as estribeiras. Homem de Deus, mulher de Deus, não pode perder o controle, pode chover canivete, ele tem que ter equilíbrio, sensatez. Está tudo difícil, ele está com a face boa. Eu sempre disse aqui, obreiro que passa uma dificuldadezinha, sobe no púlpito, fica com cara feia, para todo mundo saber que ele está passando dificuldade, passando uma tribulação, brigou com alguém, alguém fez o mal contra ele. Não, irmão, ninguém quer ver cara feia de ninguém. De líderes, todo mundo quer ver responsabilidade de líderes. Líderes têm que agir como líder. Pessoa de frente tem que agir como pessoa de frente, com sabedoria, com gentileza, com espiritualidade, que é o que Deus capacita o profeta. Mas aqui ele está dizendo assim, ó, como o negócio vai ser processual e vai ser difícil, e ele é casa rebelde, rebelde não vence eu. Quem está entendendo? Deus está dizendo assim, rebelde não me vence. Vou dizer de novo agora para fazer no plural, rebelde não vence nós. Mas nós, ele está dizendo, nós vamos vencer. Tá? Não esqueça que casa rebelde todo mundo quer jogar fora. Deus não quer jogar fora a casa rebelde. Eu disse um exemplo aqui que quando o vaso quebra, até o caco é dele, ninguém toque. Dei esse como exemplo. Quando o caco quebra, todo mundo aponta daqui e dali. É para a gente assistir como Deus funciona. Não é uma historinha, é para a gente ver como Deus funciona, para quando você estiver no exercício, você fazer do mesmo jeito. Deus faz assim, eu faço também. Se Deus ama, eu também amo. Se Deus acredita, eu acredito. Se Deus não foge da batalha, eu não fujo. Se Deus disse para ele que vai restaurar, eu vou trabalhar para que Deus vai trazer restauração nessa casa rebelde.
Você entendeu? E na verdade, o que é que muitos fazem? Quando tudo dá errado, ele desiste também, porque tudo deu errado. Para Deus não, Deus não diz isso. Deus vai dizer, ó, é tudo ruim, eu não digo o contrário mesmo, a casa é rebelde. Irmão, tem gente do coração duro? Tem dificuldade? Tem, mas Deus não está dizendo, você testou, não deu certo, parou. Não. Aprenda como Deus funciona. Porque se você não aprender, você não chega em lugar nenhum. Escute uma coisa que eu estou dizendo para você. Quantas milhares de pessoas não vivem apenas dentro de casa, porque quando começou o processo do interiorizar da palavra dentro dele, que é processar, ele viu problema, viu cara feia, problema de todo lado surgiu, ele disse, meu caminho é retornando, vou dar marcha ré e ó, vou correr. Deus não quer isso. Deus quer firmeza. Deus quer habilidade. Deus quer treinar o homem de Deus, a mulher de Deus, e é isso que eu estou chamando a Santa Igreja, para nós ver, enxergar isso no livro de Ezequiel, e através do Ezequiel, como Deus prepara um homem, que não é para fugir da batalha. E agora ele vai dizer, olha, no versículo 8, que vocês aí estão abertos, vai dizer com clareza, eis que fiz duro o teu rosto, contra o seu rosto, e forte a tua fronte, contra a sua fronte. O que é que ele está dizendo? Permaneça. Irmão, não é brigar, tá? Por favor, estou repetindo. Não é você brigar com ninguém, porque dá coice, briga, está tendo muita gente por aí já. Ele está dizendo assim, ó, vai aceitando a minha forma pedagógica, a minha didática, a minha andragogia, a forma de lidar com adulto, que acha que sabe, mas não sabe de nada. Eles estão turbados, eles estão nervosos, já estão disciplinados, já está na Babilônia, e agora eles estão, e eu lembro de Salmos 137, qual é o nome que dá lá, que eles estão? Quem lembra? Me ajude, se alguém acertar vai ser uma bênção. Como é que eles estão lá em Salmo 137? Ressentido, tão ressentido, que já pegou as harpas e já penduraram, tipo assim, já era, Deus não foi com a gente, estou de biquinho com Deus, não dá mais, então Deus não aceita isso. Deus vai dizer o quê? Eu vou buscar os meus ressentidos, eu vou trabalhar na casa rebelde, eu não vou abandoná-los. Crente que é ressentido, eu vi uma pessoa na televisão, irmão, falando, eu não vou atrás de ninguém ressentido, eu não vou atrás de ninguém que sai da igreja, eu não vou atrás de ninguém. Eu falo, meu pai, aonde ele achou essas coisas na Bíblia, meu pai? E eu vi pastores grandes dizer isso, não vou atrás de ninguém. Ah, pois Jesus vai? Eu aprendi essa palavra, irmão, com uma mulher de Deus, e após? Após Jesus vai? Ei, xarabacaia. Jesus vai atrás de ressentido, Jesus vai atrás de pessoas quebradas, Jesus vai atrás de pessoas desviadas, Jesus vai atrás de quem não vale mais nada, Jesus vai atrás. E quer saber de uma coisa? Para você entender que as loucuras de Deus é terrível, Ele não vai sozinho, Ele chama alguém. Ele chama alguém. Ele chama alguém e diz, tu vai, ele vou. Irmão, e o negócio é sério, só que ele chama para treinar. Ele vai dizer, ó, trabalhar com pessoas doentes, tu tem que estar preparado. Trabalhar com pessoas ressentidas, você vai ter que ser firme. Trabalhar com pessoas problemáticas, você vai ter que ter habilidade. Por isso que ele está dizendo isso aqui, ó. Olha que bonito. Você tem que olhar para Deus, viu? Deus dizendo isso aqui para Ezequiel. Você tem que dar luz aos seus pensamentos. Asa aos seus pensamentos, e voltar até lá, naquela casa rebelde, todo mundo já está perdido, e Deus dizendo, não tem nada perdido aqui, eu já chamei um, eu vou acreditar no que eu chamei, só que eu vou treiná-lo. Sabe a hora que às vezes eu estou dizendo aqui, eu estou dizendo, às vezes eu chego para o irmão, falando, seja forte, irmão, vai dar certo, irmão. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque o próprio Deus já ensinou. Se Deus ensinou, eu vou dizer também. Eu vou dizer a mesma coisa. Eu entro nos lares, seja forte, irmão. Vai dar certo, líder. Vai acontecer, líder. Engravida de Deus. Projeta. Não joga fora o projeto, não. A obra de Deus. A obra é de Deus e a gente faz parte dela.
E aí a gente vai acreditando, não é, irmão? É como se fosse, ele fala, vou deixar duro a tua fronte. Já viu um esmeril? Quem já viu um esmeril? Ninguém viu um esmeril? Aquele que é automático, que gira assim, e tem uma pedrinha de esmeril, ali você passa um negócio. Você passa ferro, ele come o ferro, não é? Sim ou não? O que Deus está dizendo é uma pedagogia. É uma forma pedagógica. Escute, não brigue, não lute com ninguém, não bata a cabeça com ninguém. Ele está dizendo, faça uma forma pedagógica e acredite nela. De dia, de noite, de dia e de noite. Pode olhar que ele vai falar. Agora volta para casa, Ezequiel, tu já cansou. E é tão bonito ele fazer isso. Ele fala, agora vai para a tua casa. E ele, sim senhor. Agora tu volta, sim senhor. E quando ele está bem mal, que ele está triste, ele diz assim, e o Espírito veio sobre mim novamente, e me levantou, e eu fui para minha casa, eu fui triste, e eu fui abatido, mas o Espírito Santo foi comigo. Ah, meu Deus, isso é muito lindo, não é? Não é, irmão? Então, mas você tem que ser como esmeril, pedagogia pura. Qual é a sua pedagogia para lidar com gente ruim? Qual é a sua pedagogia para lidar com gente difícil? É brigar? Porque brigar está muito. É dar coice? Porque coice já tem muito. Tem gente dentro de igreja por aí, irmão, dando coice. Coiçada para tudo quanto é canto. Coice para tudo quanto é canto. Mas quando você vê uma pessoa preparada, ele não dá coice. Põe todo mundo no caminho, e no caminho vamos tratando. Pedagogia de Deus. Então, versículo 9, vamos andar. Fiz como diamante a tua fronte, mais forte do que o quê? A pederneira. Alguém sabe o que é pederneira? Eu fiz mais forte do que a perdeneira. É aquilo que, você já viu um negocinho desse tamanho de ferro, que alguém passa uma lâmina, e passa nela assim, ela está cheia de arranhadura, e você faz fogo com aquilo. Ele passa assim, faz fogo. E Deus está dizendo assim, eu fiz a tua fronte como uma perdeneira. Veja que no anterior ele disse, é como um esmeril. Você vai ser um esmeril, meu esmeril. Não vai ter dificuldade. Você vai, mesmo difícil, vai passar por ele. Você vai amolar uma faca que não está afiada. Você vai amolar ela, vai deixar direitinho. Vai amolar todas as ferramentas. Você é meu esmeril. Tem esmeril de Deus aqui nesta noite? Você já percebeu no caminho Deus querendo que você seja um esmeril? Já sentiu isso em algum momento? Então seja um esmeril de Deus. Já sentiu isso, crente, ou não? Ou você está só me ouvindo achando que eu estou querendo falar bonito aqui? Eu não quero falar bonito não, eu quero mostrar Deus para vocês. Seja um esmeril de Deus, mas com pedagogia, com didática, com educação, de maneira certa. A pessoa faz o errado, você faz o certo. A pessoa fala mal de você, você fala bem. A pessoa não te perdoa, você perdoa. Você está andando no caminho certo, a pessoa está andando no caminho errado, você anda no caminho certo. A pessoa te pisa, você não pisa. A pessoa não te dá um presente, você dá um presente. Você está entendendo? Esse é o caminho pedagógico de Deus. Deus está dizendo, você é o meu esmeril. Eu não quero dizer aqui, irmão, já vi gente dizer aqui, olha, Deus vai bater em todo mundo, eu vou ser uma pedra de Jesus. Vai não, exterminador de Jesus, vai não. Não é, já viu pessoas sendo exterminador de Deus? Eu acho bonito isso, quando as pessoas, eu fico olhando, eu falo, meu Deus, aonde aprendeu essa hermenêutica? E Deus está dizendo tão bonito, irmãos, é tão lindo que Deus vai fazendo, vamos perder nada hoje, tá? Vamos assistir Deus trabalhar. Versículo 9, então, como perdeneira, não os temas, pois nem te assombres com o seu rosto, porque casa rebelde são. Escute, veja que Deus está sempre repetindo, casa rebelde é, para você não se esquecer. O que tem crente que está na igreja, está bem, de repente, ai, não gostei não, o irmão fez isso, eu não gostei, a irmã fez aquilo, eu não gostei, estou desistindo. Ele está dizendo, seja firme, não desista. Eu não já disse para você que é casa rebelde? Eu nunca te enganei. Eu já disse que é casa rebelde, eu nunca te enganei. Seja constante, vai trabalhando que vai dando tudo certo. E eu, irmão, estou dizendo, me esforçando aqui para mostrar a vocês como Deus quer que a gente acredite em tudo.
Porque se você não acreditar, você será um obreiro, uma obreira, uma pastora, um pastor mais fracassado da história. Hoje, ano 2024, você tem que estar melhor 2 vezes mais, 10 vezes mais no ano de 2025. Quem crê nisso? Esmeril de Deus, perdeneira de Deus, você é. E você tem que ser forte. Versículo 10, vamos lá. Disse-me mais, filho do homem, coloca no coração todas as minhas, que te hei de dizer, e ouve-as com os teus. Você percebe de novo? Deus não dá trégua. De novo, pega a minha palavra. Não ande usando de trejeito. Por que que ele é constante aqui no dizer, pega a minha palavra? Sabia que de vez em quando, pessoas eles deixam a palavra e seguem seus próprios pensamentos? Quem sabia disso? Eu estou dizendo via bíblica mesmo, teologicamente, cientificamente, coisa bíblica. Muitas vezes o homem de Deus está andando, mas chega um momento que ele esquece, e aí ele vai andando e agindo com seus próprios pensamentos, seus próprios jeitos, vai trabalhando com seus próprios jeitinhos. Eu vou dar um jeitinho aqui, não dê jeitinho seu não vale nada, vai dar problema. Ou você aprende para fazer direito, ou aprende para fazer o errado, e amanhã a casa vai cair. Por isso que eu sempre estou dizendo aqui um tema da liderança: reveja sempre o seu conceito, reveja ele. E se você vê, porque o próprio Deus está dizendo, olha para trás, olha onde tu caíste, arrepende-te e pratica de novo as boas obras. Porque é natural do ser humano, está indo, está que está, todo, e de repente, daqui a pouco esqueceu o caminho certo. Perdeu-se na história. Por isso que Deus está sempre dizendo, veja de novo todo o processo, se está no caminho certo. Porque se não tiver, volta, pratica as primeiras obras, porque é isso aí que eu quero que você faça. Nunca perca-se no caminho. Nunca perca-se no caminho. E você vai ver que tudo vai dar certo. Aprenda protocolo. Aprenda a andar certo. E uma das coisas, irmão, que Deus mais se agrada da gente, é quando a gente não anda por sentimento. Guarde bem isso. Porque tem gente que só quer fazer as coisas de Deus quando está alegre. Ah, eu me alegrei, eu vou fazer. Como eu estou triste, eu não vou. Me diga se isso aqui está na Bíblia. Não. A obra não é feita porque está alegre ou porque está triste. Não é por sentimento. A obra é feita porque há uma necessidade real de Deus no seu conceito, implantado por Deus, e você vai fazer a obra. É tanto que ele diz, eu já te falei que é casa rebelde, por que te entristece? Não é para te entristecer, casa rebelde é. Eu fiz dura a tua fronte, eu fiz de você uma perdeneira. Você vai fazer acontecer, a pedra vai rachar no meio, tudo, o caminho vai se abrir, mas permaneça numa constância, vai dar certo. De vez em quando eu olho líderes dos departamentos, pastor, não deu certo nisso, não deu por quê? O que aconteceu? Ah, porque você falhou aqui, seja constante nisso, vá fazer isso aqui que vai dar certo. Não, pastor, mas eu já fiz, quantas vezes? Eu fiz umas 2 vezes, 10 vezes, e é 10 vezes que Jesus mandou fazer? É fazer sempre. Eu fiz de você uma pedra de amolar. Você vai ter que ser constante, acreditar no que Deus está falando. Por isso que ele está o tempo inteiro, a minha palavra, faça. Produza a minha palavra, faça. Pela minha palavra, faça. Ei, Ezequiel, na minha palavra. É o que ele disse aqui. Versículo 11. Eis, pois, vai ao cativeiro, aos filhos do teu povo, e lhes farás, e lhes dirá, assim diz o Senhor Jeová, quer ouçam, quer deixe de, olhe para cá. Você já fez um trabalho e as pessoas desdenhou? E você, loguinho quis parar? Não é? Não dá vontade de parar? Dá, irmão, fala a verdade. Lógico que dá.
Você está fazendo um trabalho, todo mundo está desdenhando o seu trabalho, e aí dá logo vontade de quê? De ir para casa, dá logo dar uma ré ir para casa, eu vou ficar mexendo com isso, eu estou ganhando nada nisso. Mas Deus já está preparando, Ele está dizendo, não. Quer ouça, quer que não ouça, quer merneie a cabeça, ou não, permaneça. Você entendeu a didática do Senhor? Permaneça. Mas tem gente que já quer bater, sabe aquele carro que já dá uma volta assim, ó, e perna. Deus não mandou voltar, Deus mandou fazer. Crente, nós, obreiros, homens de Deus, membros do corpo de Cristo, Deus nos chamou para uma grande obra. Ou Ele produz em nós como uma pedra, ou como uma perdeneira em nós, ou nós vamos ser o que a gente é, o que a gente quer, e vamos sempre ser pessoas fracas, pessoas debilitadas, e depois vai olhar e dizer, foi Deus, foi o irmão, foi fulana. Não foi, é você. Você tem que saber a sua chamada, você tem que acreditar no que Deus manda, você tem que acreditar na produção de Deus. Faça a produção de Deus, e você vai ver que tudo vai dar certo. Não faça o que você quer. O maior inimigo da obra é você mesmo. Não faça o que você quer. Eu estou com raivinha, por isso eu vou fazer desse jeito. Eu estou tristinho, por isso eu vou fazer desse jeito. Em nome de Jesus, faça isso não. Paulo disse que quando eu era menino fazia coisa de menino, mas agora eu sou adulto, tenho que fazer coisa de adulto. Como é difícil, irmão, ver um adulto se embrenhando por sentimento. Como é difícil ver adulto, pai de família, se embrenhando por coisinhas que não tem vantagem, não vai dar lucro, não vai fazer crescer. Por isso que Deus está dizendo aqui, ó, eia pois, ao do cativeiro, vai aos do cativeiro, aos filhos do teu povo, e lhes farás, e lhes dirás, assim diz o Senhor Jeová, quer ouça, quer deixe de ouvir, permaneça. 12, levantou-me o Espírito, e ouvi, por detrás de mim, uma voz grande, e um estrondo, que dizia, bendita seja a glória do Senhor, desde o seu lugar. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Olhe bem para cá. Todo crente que está obedecendo a Deus, tem dificuldade que Ezequiel está tendo. Mas quando ele permanece, atos, manifestações espirituais de Deus acontecem na vida da gente. Sim ou não? Se eu desse aqui para cada um contar a experiência, eu vi Deus, eu ouvi Deus falar comigo, eu ouvi um estrondo de Deus, eu ouvi uma voz de Deus, Deus falou comigo no meio da minha batalha, Deus fez assim, porque irmão, quem acredita nas coisas de Deus, no versículo 12 está dizendo aqui, houve manifestações de Deus, e uma voz que disse, aleluia, seja glorificado a glória de Deus, porque todo o nosso trabalho, tudo é para a glória de Deus. Escuta, irmão, ainda na sua dor, Deus não faz um chameguinho para você e diz, menininho de dodói, dodóizinho de você, menininho de papai. Não, no meio da luta, ele diz, a glória, a manifestação é para mim, a produção é para mim, toda a glória é para mim. Diz aí, Ezequiel, vai ficar de biquinho, Ezequiel? Eu estou te preparando, Ezequiel. Tu luta, tu trabalha. Vai agradecendo por causa da luta e por causa do trabalho. Mas toda a glória é para mim. Você já viu gente que trabalha na obra e daqui a pouco ele fala assim, eu sou merecedor demais. Eu gostaria que Deus mandasse um anjo e me curvasse a mim e me desse glória. Só falta assim ser chamado dessa forma. Fica cheio de 9 horas. Irmão, Deus nos chamou para um alinhamento. Se Deus te dá, deu.
Se Deus não deu glória, o que é melhor? Ficar cuidando de casa rebelde. Eu vou dizer uma coisa, irmão, coisa melhor que tem é trabalhar para Deus, seja trabalhar na casa rebelde, seja lá dentro, seja fora, aonde foi Ele que mandou? Foi, então vou começar a glorificar a Deus. Está sofrendo? Glória a Deus. Estou passando mal, mas glória a Deus, eu estou na obra que o Senhor me mandou. Mas eu pergunto, é assim, factualmente é assim? Não, não é assim, irmão. Eu estou convidando a todos para a gente aprender pelo treinamento que Deus está dando para Ezequiel. O treinamento que Deus está dando para Ezequiel. Versículo 12, ele diz dessa forma, o 13. E ouvi o barulho das asas dos animais que tocavam uma nas outras, e o barulho das rodas defronte deles, e o sonido de um grande estrondo. O que foi que ele estava ouvindo agora, depois que Deus falou com ele? Como é a minha palavra, se prepara, vou fazer isso, fazer o quê? Ainda Deus está dando experiência para ele. Ele está dizendo, e voltei a ouvir detrás de mim o sonido das rodas. Que roda? Dos querubins que ele viu na primeira visão. Os querubins, aqueles olhos por dentro, olho por fora, aquelas rodas ainda está na memória dele. Quando Deus disse, vou tocar, vou mexer de forma espiritual, para o meu filho lembrar, que ainda no meio do sofrimento, eu estou mandando sonido espiritual para você, estou mandando preparação espiritual para você, estou te capacitando de forma espiritual. Quem recebe esta palavra, quem vai se preparar, deixa Deus te preparar. Não te pasme nem te assuste. Deixa Deus te capacitar. Eu estava numa casa esses dias aí e estava orando. Aí Deus mostrou uma irmã na minha frente assim, e ele disse para mim, olha como é que ia ser, um estrondo. Aí eu disse, meu Deus, eu vou falar para o povo. E eu falo, olha que Deus ia permitir, olha, foi feito isso, ia ser um estrondo na tua vida. Se Deus mandou, eu falo, é um estrondo. Tem crente, irmão, que às vezes ele só está olhando por esses olhos, olho espiritual. Pare de olhar, olhe o carnal, pare de olhar mais com o carnal e olhe com os olhos espirituais. Olhos espirituais, deixe de ser carnal, seja espiritual. E ser espiritual, irmão, não é falar línguas estranhas, faz parte, não é falar em línguas, é produzir o fruto do Espírito Santo na sua vida. Qual é o fruto do Espírito Santo? Vamos treinar? Amor, diga comigo, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Veja um homem preparado, uma mulher preparada. Esse é o fruto do Espírito. Agora eu já vi gente, uma vez meu pai disse assim, eu vou resolver um problema, meu esquerdo, como foi que ele falou? Não é crente, o meu direito não. E quando ele partiu para resolver o problema, na noite, eu fui dirigir um culto, numa casinha, numa fazenda, 7 a 10 quilômetros, não tinha luz, nada, eu fui. Quando voltei tarde. Esse, como era menor, eu tinha que voltar depois do culto, eu voltei de a pé. Ele estava lá dizendo para mim, me diga, meu filho aí, leia tal versículo, porque agora mesmo Deus mandou um anjo. Eu estava deitado, vi quando o céu se abriu, o telhado se abriu, ele desceu na minha cabeceira, botou uma espada do meu lado e disse, homem, assim por ti mesmo te priva da herança que eu hei de te dar. Tu te priva, porque a ação é minha, não é tua. Irmãos, quantas vezes homens e mulheres querem agir do seu jeito, agir da sua maneira, ou aprende a ser espiritual, ou aprende a ser espiritual. Homem manso, eu tenho o Espírito Santo, tem? Então produza mansidão, produza mansidão. É umas pessoas que dizem ser manso, mas olha, a língua é mais rápida do que o braço. Já viu isso? Já viu? Acho que vocês nunca viram não, mas eu já vi essas coisas. Negócio sério, pessoas cheias de ressentimento,
qualquer coisinha estou ressentido. Já voltou para a caverna, já está escondido. E Deus está dizendo: eu quero fazer de você uma perdeneira. Eu quero fazer de você uma pedra. Quantas pessoas fogem da preparação de Deus, da capacitação de Deus. Eu tenho que terminar, vou ler aqui o versículo 13, que eu já li 14. Então o Espírito me levantou e me levou, e eu fui muito alegre. Quem está lendo a Bíblia junto comigo? Versículo 14. Então o Espírito me levantou e me levou, e eu me fui muito alegre. Não é não? Não é não, irmã? O que está dizendo aí? Muito, não é pouco, é muito triste. Ele parou de trabalhar porque estava triste? O que foi que aconteceu? No ardor do meu espírito, mas a mão do Senhor era forte sobre a mim, sobre a minha vida, sobre mim. Dá para você pegar essa palavra em nome de Jesus? Tem gente que chega para mim e falou: como é que você suportou aquilo? Como é que você passou por aquilo? Não foi nós não, irmão. É a mão de Deus que é forte sobre você, sobre eu, sobre você. Seja crente aí nessa noite, fala assim: a mão do Senhor, manda para o lado. A mão do Senhor é forte sobre você. A mão do Senhor é forte sobre você. A mão do Senhor é forte sobre você. É forte, é forte, é forte. Por quê, pastor? Porque muitas vezes a gente entristece, sim. A antropologia bíblica, quando a gente estuda toda a visão antropológica da Bíblia Sagrada, ela mostra nós como seres humanos, nós nos entristecemos, nós nos fadigamos, mas quando a mão do Senhor é forte sobre nós, o salmista cheio do Espírito diz: ai meu Deus do céu, correrão, e não se cansarão, andarão e não se fadigarão. O que é isso? Perdeneira. O que é isso? Pedra de Deus. O que é isso? Esforça-te e tem bom ânimo, porque fareis passar esse Jordão. Crente, por favor, pelo amor de Deus, seja forte. Tem obreiro, irmão, que quer patente alta, mas não aguenta nada. Não aguenta nada. Eu ainda me lembro dos pastores mais antigos. Eles faziam cada coisa que eu não concordo, mas eles faziam uma loucura. Irmão, essa água que você trouxe, está prestando não? Na frente da igreja. Quem já viu? Tem alguém aqui que já viu isso? Os pastores antigos. Já viu, meu filho? Está prestando não? Eu vou fazer aqui. Ô Marcelo, depois tu me ajuda? Eu vou fazer aqui, tu me ajuda. Aí o senhor diz aí: pegue você, pastor, e se vire você aí. Mas eu vou fazer, não é má educação não, tá bom? Essa água está prestando não, viu? Prestou não. Vai buscar outra água para mim. Às vezes ia na casa e dizia: eu estou sabendo que você não presta. O que foi que vocês estão rindo? Eu vou beber dessa vez. O menino ali passou se admirando. Irmão, era prova. Chamava para trabalhar na igreja e derramava tinta em cima da pessoa. Mexia com as pessoas. Porque não podia ser um diácono se eu não tivesse preparado. Só que Deus tem várias maneiras para preparar. Perceba que aqui Deus chama para preparar e capacita para preparar. Deus chama para preparar ou prepara para a chamada? Deus chama para preparar, Deus prepara para chamar. Não importa, o importante é que Deus no caminho, Ele pega Ezequiel e diz: vem comigo, seja forte. Cansou um pouquinho, agora Espírito entra dentro dele, levanta ele está triste, ele está machucado, mas levanta ele, leva ele para casa, pode olhar, vai levar ele para casa.
Vamos assistir isso aqui? Deus levando ele para casa? Vamos. 15. E ouvi. Cadê? Vou terminar o 14. Então o Espírito me levantou e me levou, e eu me fui triste, muito triste, no ardor do meu espírito, mas a mão do Senhor era forte sobre mim. E vim aos cativeiros em Tel Abib. Não imagine que é Tel Aviv, tá? Porque aqui Tel Abib é lá em Babilônia, Tel Aviv é em Jerusalém, lá em Israel. Aqui não é Tel Aviv, tá, irmãos? Porque alguns eu já vi gente falar que é, e não é, viu? Que moravam junto ao rio Quebar, e eu morava onde eles moravam. E fiquei ali 7 dias, pasmado no meio, fiquei no meio. Tem gente que fala, vou embora. Eu dei um exemplo aqui de um dia, eu estava numa uma igreja, e um dia uma pessoa botou, sem querer, uma irmã lá, uma coisa assim, meio assim, botou no grupo um negócio que mandaram para ela, e ela ia pagar, e dizendo, né, ia botar numa lixeira. A lixeira é bem pertinho da seta. Vocês vigiem com isso, a lixeira é bem pertinho da seta. E aí ele botou na seta, e mandou para onde? Para o grupo da igreja. Mandou no grupo da igreja um negócio pornográfico. E imediatamente, muitos dos irmãos e irmãs, que é perdeneira, você conhece os perdeneiros, as pedras de Deus nessa hora. Pastor Jeová, olha no grupo, meu filho, olha o que aconteceu lá. Eu falei, tá bom. Quando eu olhei aquele negócio, Jesus, eu cheguei lá, sai, Satanás, tirei logo aquele negócio lá. E depois, mas aí tinha um presbítero, aí ele botou lá no grupo, Satanás está no grupo, e saiu do grupo. Cadê a perdeneira? Cadê a pedra de Deus? Vocês estão me entendendo, crente? Eu não quero preparar vocês ser Maria Mole. Maria Mole, já viu Maria Mole? Qualquer coisinha não aguenta nada. Eu tenho que preparar os nossos obreiros, nosso povo, a ser duro, a ser forte, não mal educado. Não mal educado, mas preparado, pedagogicamente, andragogicamente, didaticamente. Vai dar certo. Eu mexi de um lado, mexi do outro, não deu certo. Vou rever todo o processo e vou continuar de novo. Vai dar certo. Irmão, se nós não aprendermos isso, olha, quem quer ganhar um presente lá no céu, já ganhou. Só ir buscar agora. Aleluia. Ganhou um presente no céu. Glória a Jesus. Meus irmãos, coisa boa é aprender com Deus. Versículo 15 fala aqui, extraordinariamente. E eu preciso parar. Ai, meu Deus. Olha, Jacques, eu estou de olho em tu, viu? Quando tu foge para ali, tu mexe rapidinho, uma hora passa, que é uma bênção. Meus irmãos, entenda o trabalhar de Deus na sua vida. Hoje é doutrina. Por amor de Deus, seja forte. Eticamente, nós não somos preparados para ser ético? Mas seja ético. O que é que eu tenho que fazer, pastor? Faça dessa forma, seja ético. Pastor, eu estou crescendo, eu quero crescer, quero ter patente. Amém, que é muito é dado, mas é? Muito é dado, mas é? Quando falta, liga lá no pastor, não é assim? Pastor, eu estou agora, eu como ministro do evangelho, eu estou em tal lugar, eu não vou numa congregação, eu não vou. Mas a gente ouve isso? Fale sinceramente, irmão. A gente ouve isso? Pastor, eu vou fazer isso e isso. De alguns, sim. E eu estou dizendo como é doutrina, é tudo para nós, não estou querendo machucar ninguém. É treinamento, é preparação. Quanto mais você for ético, mais você ganha, mais você cresce, mais você fica bonito, mais você fica polido para a glória de Deus. Quanto menos você não quiser ser ético, menos polido, fica feio no negócio. Então por isso que Deus no caminho chama para preparar. Vem comigo, meu filho. Vou te fazer tua fronte dura, forte como pedra. E você vai, amém. Mas Deus não te nega, vai ter tristeza, vai ter alegria, vai ter dor, vai ter cansaço, mas conte com a mão de Deus. Quem sai daqui hoje contando com a mão de Deus? Quem sai daqui hoje contando com a mão de Deus? E eu fico feliz em ver as mãos santas de vocês. Por favor, não me tenha por intransigente. Por favor, não me tenha por intransigente.
mas me tenha como um pastor, como um mentor, como um professor, que quer treinar e preparar os santos irmãos. Seja esforçado na obra. Não pegue uma obra somente que você queira fazer, seja difícil ou não, é casa rebelde ou não, faça a obra. Não desista da obra que Deus te deu. Vou repetir, não desista da obra que Deus te deu. Não desista da obra que Deus te deu. A obra é boa. Não é, irmão? A obra é boa. É bom ser crente. É difícil, mas é bom ser crente. Experiência com Deus. Você viu o barulho? Eu vi um barulho por detrás de mim. Depois vi o estrondo da glória detrás. Irmão, você percebe? Experiência com Deus. Se eu fosse falar aqui algumas experiências, só algumas, eu poderia passar a noite toda, a semana toda falando. E falo isso debaixo do sangue de Jesus. A quem mais é dado, mais é cobrado, mas tem glória para você. A quem dado mais é cobrado, mas tem experiência espiritual para a sua vida. Quem quer experiência espiritual? Se prepara para sofrer, se prepara para sofrer. Eu vi mão rápida abaixar quando eu falei. Se prepara para sofrer, se prepara para sofrer. Mas como é bom sofrer com Deus. Irmão, você sabia que a hora melhor no sofrimento é quando alguém te bate, alguém te calunia, alguém machuca você e você fique quieto, porque ali você vai ter uma experiência de glória com Deus. É uma experiência gostosa, uma experiência boa. Amém, santos? Hoje pode já cancelar, segundo a medida aí da misericórdia. Deus abençoe a todos, do norte, do sul, do leste, oeste, em nome de Jesus. E agora vou dar avisos.